Oi, oi pessoal, eu sou o Otávio da turma 302 E eu sou a Gabriela Firmino da 306. e nós estamos aqui para fazer uma resenha falada do livro, do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. A gente vai citar também uma breve biografia da autora Joanne Rowling. Isso. Nós vamos destacar partes que ficaram, digamos assim, soltas do filme, onde os diretores deixaram muito conteúdo de fora de um dos maiores livros da autora, e vamos explicar também o motivo desse ser um dos maiores livros. Então, Gabi, conta um pouquinho pra nós sobre a autora do Harry. Bom, vamos começar quando os pais dela se conheceram. Eles se conheceram numa viagem de trem da estação King's Cross, que é bem conhecida pelos leitores de Harry Potter. Pois quem nunca sonhou em ir até a estação de King's Cross, caminhar até a plataforma 9 e 10 e entrar no vão existente entre as duas, chegando na plataforma 9 e 3 quartos, famosa por abrigar o Expresso de Hogwarts, que leva todos os anos, no dia 1º de setembro, os alunos para a maior escola de magia e bruxaria de todos os tempos. Quem nunca? Quem nunca? Bom, eu todo ano pensava, cadê minha carta de Hogwarts? Mas minha carta não chegava e até hoje eu tô esperando, ela não veio. Na verdade, ela chegou, é tu que não acordou. Vou pegar ela. É verdade. Então tá, continua. Coitadinho. Enfim. Em 65, os pais dela se casaram. E dia 31 de julho do mesmo ano, nasce Hospital. nasce no Yacht General Hospital a pequena Joanne Rowling. 2 anos depois, nasce sua irmã, Diane Rowling, em casa. Abrimos uma nota. No dia 31 de julho de 1965, o mundo não sabia, mas estava ganhando uma das maiores pessoas de todos os tempos, pois foi através dela que muitas pessoas, muitas não, milhares de pessoas foram movidas pelo sucesso que se tornou Harry Potter. Não digo todas as pessoas, né? Mas digo mais pros jovens, né? Boa parte das pessoas, na maior parte deles jovens, mas conquistando muitas pessoas ao redor do mundo. Joanne sempre disse que a sua irmã era bem mais bela que ela e que os pais dela meio que faziam um bullying com ela, dizendo que ela era a filha mais inteligente. Joanne nunca teve uma beleza tão esplêndida quanto a sua irmã Diane. Seus avós paternos era Caitlin Rowling e o Ernest Rowling. Isso. Nota que o avô da Rowling, Ernest, ele foi homenageado pela autora em um dos livros da série, primeiramente no livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o terceiro livro da saga, como o condutor do Noitibus andante. O nome dele era Ernest Prang. Então uma forma de homenagear o avô dela, ela colocou o nome de um dos personagens com o nome do avô dela. A Joanne sempre esteve ligada e quando escrevia seus livros, ela sempre buscava inspirações em sua família. De longe, os avós paternos de Joanne eram os favoritos dela. A Caitlin, ela morreu quando a Joanne tinha 9 anos. O que foi um baque pra Joanne, né? Porque Joanne gostava muito de sua avó, né? De seu avô também. Os avós maternos de Joanne eram Stanley Volant e Freda Volant. Ela julgava eles como um casal infeliz. Stanley Volant, ele, juntamente com o avô materno da Rowling, o Ernest, eles emprestaram, como eu disse antes, o nome para personagens do livro da autora. Como eu comentei, Ernest era um dos condutores do Noitibus e o Stanley, ele ficou como o Stanislaw Champagne, como o outro condutor do Noitibus andante. Isso foi um meio de homenageá-los, pois ela acreditava que eles eram grandes homens. Ele se destacava pela inteligência e ela e a irmã ingressaram
na escola Waisin. Essa época deixou muitas lembranças na vida de Joanne. Devido à mãe dela ter sido diagnosticada com esclerose múltipla. Joanne já tinha na cabeça que ela queria fazer inglês, mas por influência de seus pais ela resolveu fazer francês. Mas ela disse que foi um erro que ela cometeu, porque francês não era realmente a praia dela. Então ela decidiu fazer inglês. Na época em que a Rowling descobriu que a mãe tinha esclerose múltipla, ela conheceu uma pessoa que até hoje é um dos melhores amigos dela, que acompanhou ela desde o início da carreira como autora, desde o primeiro livro de Harry, e desde essa época em que a mãe estava doente. O nome dele era Sean Harris. Ele se tornou, como eu disse, um dos melhores amigos para ela, tanto que no segundo livro de Harry Potter e a Câmara Secreta, ela dedicou o livro a ele. Aqui no livro ela cita: para Sean Harris, motorista do carro de fuga e amigo dos dias tempestuosos. Como a Gabi tinha me contado, o Sean foi o primeiro amigo dela que aprendeu a dirigir. Então era ele que, digamos, dava as corridas com ela no carro e sempre ajudava nesses assuntos em que ela precisava pro trabalho dela e assuntos extracurriculares, digamos, com a família, por exemplo. E ele sempre disse que o carro dele era a liberdade pra ele, assim, que tudo que ele fazia em volta do carro era quando ele tava se sentindo realmente ele mesmo, quando ele tava liberto de tudo. No ano de 1990, morre Anne Vallant, sua mãe, com 45 anos. Foi um baque para toda a família. Depois de 2 anos, ela conhece Jorge Arantes, no qual que pra ela não foi tão bom assim. Eles tiveram um relacionamento conturbado. No início, assim, e no final também, na verdade. No início, no meio, no fim. Quem deve dizer isso mesmo é a Rowling, pois ela apanhava bastante dele. E o fruto dessa relação complicada, digamos assim, bastante, nasce Jessica. E em 93 ela nasce. Logo depois que a filha nasceu, Jessica, ela voltou para Edimburgo e foi morar junto com uma irmã dela. Porém, ela não se sentiu bem com isso, um peso para a irmã dela. Então, frequentemente, ela frequentava um bar que pertencia ao cunhado dela, conhecido por muitos fãs do Harry Potter, como o, digamos assim, o berço onde o Harry foi elaborado todo. O nome do bar era The Elephant House Café. Lá foram onde os capítulos de Harry Potter foram escritos por ela. Como não tinha nenhuma máquina, computador, digamos, na época, ela tinha uma máquina de escrever. Que era tudo tilografado. Que era datilografado as histórias do Harry. Então ela levava essa máquina pro café do cunhado dela, e quando a Jessica estava com ela, estava dormindo, ela aproveitava esse tempo e escrevia as histórias do Harry. Até que ela acordasse e começasse a escrever problemas de crianças, que chora, cocô, enfim. Em 1995, a Rowling conseguiu um emprego como secretária, e ela conseguiu se matricular num curso que permitiu ela dar aulas, e foi nessa época que ela conseguiu se divorciar do marido Jorge Arantes. Um pouco tempo depois, ela passou por várias editoras, umas 8, se não me engano, e quando chegaram no final, na Bloomsbury, ela foi meio que ajudada, digamos, pela filha do diretor dessa editora, Alice Newton, para que ele publicasse as histórias da Rowling. E foi nessa editora que, digamos, o sonho da Rowling se tornou realidade. Sim, mas a
Rowling, ela não pensava que o que ela escrevia ia se tornar o sustento dela, na verdade, assim. Quando ela escrevia por gostar de escrever, pela língua inglesa. Ela pensava que escrevendo era uma forma de gozar dos frutos mentais dela. Sim, se libertar, ficar tranquila, botar todos os seus problemas ali num texto ótimo que virou famoso livros de Harry Potter. E que hoje em dia eu particularmente não vivo sem. Logo depois que as datilografias da Joanne foram editadas, o agente literário Christopher... Como é que é o nome? Christopher Little. Aconselhou Joanne a assinar com 2 nomes, né, no caso. Porque ele temia que os garotos da época não leriam uma história feita por mulher. Porque os autores da época eram só homens. Não era frequente. Não era frequente ter uma mulher como escritora. E ainda mais eles pensariam que só por ser uma mulher as histórias seriam fracas ou, digamos, muito melosas. Alguma coisa do gênero. Digamos, machismo. Então, sim, ela usou um pensou em pseudônimo. Na verdade ela pensou primeiro em botar só J. Rowling, né? J. Rowling. Mas não atenderia o pedido do seu agente. Porque precisava de 2 iniciais. Sim. Daí, no caso, ela pensou em sua avó paterna, que era uma das pessoas mais importantes da vida dela. Caitlin. No caso, por isso que o nome dela é Joanne Caitlin Rowling. Isso. Por isso que ela assina J.K. Rowling. Como uma homenagem para a avó que ela gostava muito. E que morrera cedo. Sim. Ela enfrentou muitas dificuldades. Passaram-se vários anos até que a Pedra Filosofal fosse publicada. E com a ajuda do agente literário dela, o Christopher Little, ela conseguiu esse feito de que fosse publicado o livro e então ela conseguisse, digamos, receber por esse livro que ela escreveu. E com o tempo ela foi escrevendo os outros, foi publicando os outros pela editora Bloomsbury e gradualmente ela foi obtendo a riqueza que hoje ela tem. E foi isso que possibilitou ela ajudar várias instituições que ela ajuda hoje, instituições que combatem doenças, injustiça e a pobreza hoje em dia. Isso aí. Agora a gente vai fazer a parte do livro, tipo um resuminho do livro junto, comparando com o filme. Comparando com o filme, botando algumas partes que mais, digamos, fazem... Que ficam sem nexo. Ficam sem nexo. E deixam o filme sem pé nem cabeça comparado com o livro, que é muito detalhista. Mesmo, até a Rowling mesmo dizendo ser um dos livros mais longos e mais difícil para ela, pois foi num período bem difícil da vida dela. É o livro mais longo da série e é um dos mais cansativos, creio eu, por ser tão detalhista como o Otávio falou, né? Então, partiu? De todos os filmes do Harry Potter, o que eu mais gostei e o que eu mais sou viciado, podemos dizer assim, foi, infelizmente, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Porque ele é detalhista, por isso que ele gosta muito. Mesmo ele sendo um dos piores filmes. Eu não sou detalhista, mas eu somente não podia assistir os outros filmes porque não havia sido lançado, então eu só assistia mais de 50 vezes no mês. Verdade, fato, decorei todas as falas do filme. Enfim, esse tá bem estragado, mas esse é o 5º livro do Harry Potter e a Ordem da Fênix. Não sei se dá pra ver direitinho, tô enfocando direitinho aqui, né? Então, nesse livro aqui, o Harry, ele volta pra Hogwarts logo depois que o torneio Tribruxo termina e passam as férias de verão. Todo mundo dizendo que ele é um mentiroso, pois diz que Voldemort retornou.
O livro inteiro se passa com esse enredo, dizendo que Harry é um mentiroso, que Voldemort não retornou. Ele conhece pessoas, digamos, em comum, como Luna Lovegood, que se torna uma das pessoas mais influentes na saga, que futuramente terá papéis bastante importantes para ele. Durante também esse livro ele conhece Dolores Umbridge, que, como diz Harry, a sapa velha do Ministério. Concordo com ele, porque ela é uma ridícula bruxa, literalmente, porque ela é uma bruxa. Sim. Se comparar com o filme, esse livro foi completamente excluído, eu acho, digamos, do roteiro, porque nada de importante aparece no filme. Por exemplo, durante o livro estão Harry, Rony e Hermione na casa do padrinho do Harry, Sirius Black, no Largo Grimmauld, número 12. Nesse local eles reviram objetos variados. Dentre eles tem um medalhão, onde tem um S incrustado com pedrinhas, que eles veem que tem como ser aberto esse medalhão, porém não é aberto, eles não conseguem abrir de jeito nenhum. Eles fazem força, só que eles não abrem de jeito nenhum. E isso não menciona no filme, no livro menciona, sendo essa uma das partes muito importantes na história. Pois no sexto livro, no sexto livro do Harry Potter e o Enigma do Príncipe, esse medalhão reaparece. Esse é o medalhão de Salazar Slytherin, que é o criador da casa de Sonserina em Hogwarts. Ele foi uma das Horcruxes do Voldemort, que ele deixou uma parte de sua alma presa a esse objeto. Então, no livro, esse medalhão passa pela mão de todos, porém, não é dito mencionado no filme. Isso é uma das partes que eu achei sem sentido, que não deixou, digamos, um nexo no sexto filme quando foi. Eu vou destacar os pontos mais importantes, pra mim pelo menos, que me chamaram bastante atenção pela falta que fez no filme. Outro foi mais pro final do livro, foi quando toda a armada de Dumbledore, que foi uma organização criada pelo Harry, o Rony e Hermione, para combater as artes das trevas, já que Dolores Umbridge ocupou o cargo de professora de defesa contra as artes das trevas, ela sendo inquiridora do ministro da magia, Cornélio Fudge. Ela ficou como professora em Hogwarts. Só que a defesa contra as artes das trevas que ela iria ensinar seria só algo teórico, o que para eles, principalmente para Hermione, ficaria completamente fora de questão, pois ninguém consegue batalhar contra seres das trevas com apenas teoria. E a Dolores, ela não queria que os alunos de Hogwarts fossem treinados em combate, por achar que Dumbledore estava juntando seguidores, digamos assim, para tomar o poder no Ministério, tendo ele várias vezes recusado o pedido para ministro da magia. Então, ela se torna professora, e dessa forma, Harry, Ron e Hermione se juntam e criam uma armada de Dumbledore. Uma forma de eles mesmos aprenderem e treinarem em defesa contra as artes das trevas, tendo o Harry como professor. Pois o Harry foi o que mais enfrentou as artes das trevas. Meio óbvio isso, pois ele, digamos, é o menino que sobreviveu. Então... Ele sempre estava sozinho. A maioria das vezes. Então, eles treinaram e no final eles descobriram que eles teriam... Voldemort implantou uma visão na mente do Harry de que o padrinho dele, Sirius, estava sendo torturado por ele no Ministério da Magia. Então Harry e a armada de Dumbledore, alguma parte dela pelo menos, foi atrás dele, do padrinho, no Ministério. Chegando lá, no livro, existe uma enorme batalha, passando por salas variadas, como a sala dos Viratempos, onde é uma sala em que o tempo é muito diferente, onde existem vários Viratempos, que foi usado pela Hermione no filme e no livro anterior, que é um aparelho, que é uma ampulhetinha que ela gira e volta no tempo. Só que a única regra é que ela não poderia
ver ou encontrar a si mesma, senão ela poderia morrer, ou pior, de alterar o tempo e o futuro. Então eles passam por essa sala, por uma sala de cérebros, por vários tipos de salas diferentes, e uma delas é a sala das profecias. Nessa sala é onde o Harry encontra a profecia em que menciona que ele e o Voldemort não podem viver enquanto o outro não sobreviver. Nela diz: aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido quando o 7º mês morrer, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá o poder que o Lorde das Trevas desconhece. Filho daqueles que desafiaram o Lorde das Trevas 2 vezes, nascido no último dia do 7º mês. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Mais ou menos com essas palavras é dita a profecia para o Harry. E nessa questão, que outra coisa não destaca no filme, é que o Harry não era o único que poderia ter sido a pessoa da profecia, pois Neville Longbottom, filho de outros membros da organização criada por Dumbledore no passado para combater Voldemort, a Ordem da Fênix, os pais dele haviam desafiado Voldemort 2 vezes, e ele havia nascido no dia 31 de julho, ou seja, no último dia do mês de julho. Ou seja, Voldemort apenas viu Lilian e Tiago, os pais de Harry, como possíveis inimigos. Não viu o Neville. Então, tudo que passou com Harry poderia ter sido com o Neville. Nisso destaca no livro. Ainda mais mostram os pais do Neville, que estavam doentes e com uma memória, estavam loucos, pois no passado Bellatrix Lestrange tortura eles até a loucura. Então, isso eu achei mais uma falha no livro. Em relação ao filme. Em relação ao filme. Isso, mais uma falha no filme com relação ao livro. Então, eu aconselharia as pessoas a verem os filmes do Harry em geral. Contudo, eu aconselharia muito mais, na verdade, as pessoas a lerem os livros. Bom, é isso, gente. É a nossa resenha. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou uma bosta, porque meu telefone não tem uma câmera muito boa. E primeiro a gente tinha pedido a câmera da Gabi Santana, da turma 306. Créditos a Gabi. Obrigado, Gabi. Não, obrigado não. Não? Ela não emprestou a câmera de novo. Não, ela emprestou. Ela tive que dar um telefone e a câmera é uma bosta. Pode deixar essa parte gravada. Tá, mas enfim. Foi essa nossa resenha, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido um pouquinho e, por favor, leiam os livros que são ótimos. Fica a dica. Falou. Beijo. Falou.